Eu gostaria que você falasse, obviamente, sobre o jogo, e eu vou até pegar um gancho na última coletiva, quando o São Paulo eliminou o Palmeiras, e o Abel falou que o São Paulo teve sorte, aí você disse que era a segunda vez, hoje ele disse que os deuses do futebol não estavam do lado dele. O ponto é, por que o São Paulo, pelo menos nesses últimos 4 jogos, se tornou essa pedra no sapato do Palmeiras e do Abel, na sua visão? Não, a gente não é pedra no sapato, nós somos São Paulo Futebol Clube. É um clube do mesmo tamanho Sim. do Palmeiras, que enfrenta, mesmo muitas vezes num momento diferente da história dos clubes, mas sempre luta bastante, é um time sempre competitivo. A gente, acho que tem que destacar a dedicação de todos os atletas. Não é fácil você perder uma competição que a gente chegou até o final e que gostaríamos muito de estar jogando hoje com esse título, mas não foi possível. Mas em momento nenhum falta a dedicação. Nós temos que, às vezes a gente, não é fácil se reagir como foi contra o América depois de uma derrota. O time foi competitivo contra o Botafogo, infelizmente perdeu num pênalti no final do jogo. Hoje veio aqui fez um primeiro tempo, acho que muito bom. Teve as melhores oportunidades nos chutes do Reinaldo, do Luciano, os contra-ataques nós puxamos com o Igor Vinícius, enfim, boas oportunidades de fazer o gol, de sair na frente, quando estava 11 contra 11. E aí, o segundo tempo, é lógico, com um jogador a menos, depois 2 jogadores a menos, né? Eu acho que é importante ressaltar que nem sempre você, às vezes, né, 2 jogadores a mais e nem sempre você consegue vencer os jogos, né? Já aconteceu, acho que acontece com todo mundo isso. Você está com vantagem numérica em campo e nem sempre você consegue converter em gols. Mas o nosso time tem muito brilho, acho que tem dedicação na parte tática. Hoje nós defendemos bem melhor do que nos outros jogos contra o Palmeiras aqui, os últimos 2, que nós tomamos gol logo no início e nós duvidamos um pouco da gente. Eu acho que o time teve capacidade de se defender melhor, automaticamente também conseguiu arrumar melhores oportunidades de gol no primeiro tempo. Eu só posso sentir orgulho dos meus jogadores. Repito que ainda incomoda muito para a gente a ausência desse título, que eu acho que seria muito importante para esse grupo e para a história do clube, mas eles não deixam de lutar com algumas deficiências e correções que nós temos que fazer para próximos jogos. Rogério, você já disse em outras coletivas também, trazendo um pouquinho do passado, que você não se baseia em redes sociais para fazer escalações. Não é que eu não me baseio, eu não tenho. É diferente. Não liga. E o que chega também... Eu sei que é moderno, é tudo, mas eu prefiro, assim, ter mais tempo para as outras coisas. Perfeito. Então, prosseguindo nisso, né? O torcedor tem parte da torcida, né? Que sempre acha que a solução é quem não está no campo. Mas isso é normal. É normal. Em todos os lugares é assim. E eu queria que você falasse como você consegue administrar isso, não só por não ter as redes sociais e não ligar para isso, mas com as suas convicções, para esses 7 jogos restantes, que o São Paulo certamente, internamente, vocês ainda acreditam numa vaga para pré-Libertadores, que é essencial, você já cansou de repetir isso. A vaga é importante, eu acho que o planejamento do clube, com ou sem a vaga, ele me parece o mesmo, da mesma maneira, vai encarar o ano que vem, diante das circunstâncias que vive. Mas nós gostaríamos, eu repito, a vaga para mim era, quando nós focamos na Sul-Americana, era para ter vindo naquela final. Infelizmente não veio, isso não vai se apagar até o final do ano. Nós vamos ter dias difíceis, e como você falou, sempre quem está fora, né? Então a gente tenta oportunizar sempre para todos os jogadores, né? Ter a chance de entrar, jogar, cada um vai demonstrando e a gente faz trocas também por necessidade dentro do jogo, quando cansa, troca. As laterais a gente roda muito, acaba rodando bastante, né? E isso, acho que cada um tem sua chance para demonstrar aí a capacidade. Logicamente que nunca se resume a um jogo só, né? É uma oportunidade, mas para mim conta muito o treinamento, né? A dedicação no treino, quanto cada um. Porque não adianta você vir e dizer que todo mundo quer ganhar o jogo, né? Tem que ver o quanto você está disposto a dar em troca do que você quer, né? Porque querer o Palmeiras quer, nós queremos, todo mundo quer a vitória, né? Mas às vezes você quer que as coisas aconteçam, mas você faz muito pouco em troca. Então, aqueles que entregam mais, normalmente acabam tendo mais oportunidades. E a gente faz a rotação de acordo com
Hoje não tinha Rafinha, jogou o Igor Vinícius, o Moreira estava no banco, hoje começou o Reinaldo, o Wellington entrou e assim vai. A gente vai rodando peças dentro do que a gente tem, lógica das características que a gente tem no elenco. Rogério, boa noite. Ao longo dessa temporada, quando a gente falava sobre prováveis reforços, em algumas vezes você chegou a falar que não foi consultado sobre esse ou aquele nome. E muito se fala também da sua permanência para 2023. Participar da escolha de jogadores contratados é algo inegociável para que você possa permanecer para o ano que vem? Não me parece que nós vamos ter contratações para o ano que vem, então, nesse sentido, não tem muito... Quando não há condição de contratar, você não precisa estar muito presente nisso. Se houvesse, lógico, eu acho que é sempre importante, o treinador, acho que isso a direção entende, as pessoas que estão lá entendem, é sempre importante, porque normalmente dentro das características que o treinador vê ou as necessidades, né? Agora, nem sempre você consegue contratar o jogador, não eu, mas o clube também não consegue também fazer a contratação que desejava ou na posição que desejava, com aquela característica que ele gostaria. Mas vamos analisar o mercado para o ano que vem, se aparecer alguma oportunidade, ao menos foi o que foi definido em reunião, se aparecer alguma oportunidade. E tem também aguardar aí o caso dos jogadores que vencem contrato final do ano, quando acabar o campeonato. Não dá hoje para falar, alguns têm propostas, outros têm outros desejos, a gente não sabe, vamos aguardar. Sobre a definição de 2023, fica mesmo para o fim do ano, como será o elenco, como vai ficar. Acho que é melhor aguardar o final da temporada para ter uma noção exata do que é possível fazer para o ano que vem. Rogério, semana passada eu li, vi e ouvi notícias contraditórias. Rogério pediu para sair, entregou o cargo. Não. A diretoria convenceu ele a ficar até o final do ano. Não, é verdade. O Rogério já está participando do planejamento para o ano que vem, ou seja, ele vai ficar... Você pode dar uma resposta clara, se fica ou não fica? Eu nunca pedi demissão, nunca nada, nunca nem cheguei a conversar sobre isso, sobre planejamento. Segunda ou terça, eu não lembro quando foi, nós tivemos uma reunião, onde participaram um grupo desde o Muricy, o Rui, o presidente, a diretoria, mais o diretor financeiro, né? Serginho, é isso? Deu uma explanação geral para todos nós, de como se encontra a situação financeira do clube, mostrando a realidade que a gente enfrenta nesse momento. E a partir daí, nós vamos fazer o que for possível para ter um time, mais uma vez, competitivo em 2023. Mas em momento nenhum eu pedi para sair, nunca falei com ninguém, nunca cogitei com ninguém essa hipótese. E, a princípio, a gente fica agora. O futebol é efêmero, o futebol, eu gosto daqui, gosto de trabalhar aqui e espero que dê tudo certo para estar presente em 2023, sim. Rogério, ainda sobre isso, você falou sobre a montagem do elenco, quanto isso é importante para o ano que vem. Agora, atuações como a de hoje também, além da entrega dos jogadores, a organização defensiva, a forma como um jogo como hoje, como o São Paulo vai terminar o campeonato, o peso que isso tem, o quanto você ficou, imagino, satisfeito com o resultado. Não foi uma vitória, mas dá uma perspectiva para o ano que vem. Eu acho que esse time vai estar um pouco diferente do que é hoje para o ano que vem, por razões óbvias. Mas hoje eu acho que o time, defensivamente, nós trabalhamos bastante essa semana, mas evoluiu muito defensivamente, inclusive nas bolas paradas. Apesar, logicamente, quando você tem dois jogadores a mais, você vai ter as oportunidades, não tem jeito de você evitar, ainda mais um adversário que tem bons jogadores de muita qualidade, né? Eles vão ter as oportunidades, mas eu acho que é de se destacar, mesmo quando nós estávamos com um a menos, chegamos ainda no gol do Palmeiras, com 2 a menos, aí a gente mais tentou realmente se defender, porque não tinha muito como, se você dá um contra-ataque, pede 2, 3 jogadores, você já não consegue mais se defender, então não tinha mais como fazer. Mas importante a gente ter saído sem sofrer gols daqui, onde a gente encontra sempre muita dificuldade. Time com o Dudu, que tem muito drible, né? E apoio dos alas, um meio de campo que tem muita qualidade, Scarpa sempre com essa bola trazendo para a esquerda, né? Muito cruzamento, acho que o Palmeiras, hoje quase 40 cruzamentos, hoje o Palmeiras na área, e nós nos defendemos bem. Eu acho que tem que valorizar essa atuação defensiva e as jogadas que nós criamos não foram tantas, mas jogadas de qualidade no primeiro tempo, boas tabelas, combinação de toques, chegamos no gol adversário. Atuações como hoje, sem dúvida, não pelo resultado, mas é que a gente tem que valorizar algumas coisas, né?
a gente acaba analisando pelo resultado, né? E nós temos que analisar, eu acho que pelo contexto, pelo ano como foi. Acho que é um time que não deixou de competir contra ninguém. Pegou o Corinthians lá na Arena Corinthians, jogou um bom jogo, pegou hoje aqui, Copa do Brasil veio aqui, apesar de ter perdido, mas conseguiu a classificação em jogos combinados. Eu só lamento mesmo a final da Sul-Americana, que nós não conseguimos trazer para o São Paulo, que seria, eu acho que seria um ano, foi um ano já de competitividade muito alta, bem mais alta do que no último ano, mas infelizmente faltou o título. Rogério, boa noite. Você falou sobre o ótimo primeiro tempo que sua equipe fez, criando boas oportunidades. Você acaba perdendo um jogador por expulsão, depois perde um segundo mais para frente, tem uma penalidade marcada. Eu queria a tua visão a respeito dessas expulsões e dessa penalidade. Sobre a arbitragem, eu nem... isso aí não vale a pena, não vai trazer nada positivo falar. O árbitro, o que ele viu, ele marcou e não sou eu que vou... eu não vi até agora não consegui ver o lance assim numa tela maior para ver em câmera aberta no computador que nós temos. Não dá para você ter não sei se ele deu cotovelada, se ele não deu, não tem TV ali para a gente assistir. E o segundo, eu acho que o Beraldo tinha que ter feito a falta. Eu acho que ele fez o correto, matou a jogada no momento que ele tinha que matar a jogada. E aí nós ficamos, sei lá, que minuto era, 90 por aí, né? Mas teve mais 12, ficamos esses 12 minutos com 8 jogadores. E aí os caras foram realmente heróicos em se defender e sair daqui com esse ponto diante da circunstância que o jogo se apresentou. Passou a ser um ponto importante. Eu acho que no 11 contra 11 nós parecíamos estar fazendo o nosso melhor jogo aqui no Allianz Parque contra o Palmeiras. Rogério, aqui no fundo, é claro que o Felipe Alves foi um cara que se destacou, mas chamou muita atenção a partida do Luizão. É um zagueiro que foi muito seguro, tanto pelo alto, principalmente com essas bolas que o Palmeiras insistiu bastante. O São Paulo pode encontrar soluções, mais uma vez, na base para a próxima temporada e até em cima disso, ele ter o contrato terminando já. O Luizão difícil, vamos ser sinceros, o Luizão dificilmente fica, né? Um atleta que não renovou até agora e o contrato que acaba em janeiro, né? Isso é uma coisa de empresário, clube, não é uma coisa... Eu converso com eles, mas eles sempre respondem que é uma coisa de empresário. O futebol mudou bastante. Eu, por exemplo, na minha época, eu que decidia sobre a minha carreira, né? E hoje eu entendo que o mundo mudou. Eu acho muito difícil que ele permaneça. Minha percepção, tá? Como treinador, não tenho nenhuma informação, nada, ninguém me falou nada. Mas o jogador que falta 60, 70 dias para vencer o contrato e não renovou até agora, dificilmente vai. O louvável é que ele teve a hombridade de, mesmo com pouco tempo de contrato, entrar em campo, fazer o seu melhor. Eu acho que no primeiro tempo ele cometeu alguns erros de impasses, forçando passes pelo meio, que poderia ser recomeçado, fazer o giro de jogo, mas o que é completamente normal para um garoto que tem 10, 12 jogos, sei lá, no profissional, quanto tem. E outro destaque é que em determinado momento do jogo a dupla foi a dupla do trio, né? Que jogou Taça São Paulo. Aliás, Beraldo e Luizão. E depois Beraldo, Luizão e Pablo Maia. Esses jogadores em o setor defensivo praticamente inteiro e depois jogou final do jogo ou até os 20 minutos que o Beraldo, 20, 25 que o Beraldo teve em campo, mas é tudo que jogou esse ano na Taça São Paulo. Então acho que é uma coisa de se destacar, a oportunidade que é dada aos garotos da base, muitos garotos, acho que 50% da nossa equipe é formada por alguns garotos que ainda precisam treinar um pouco mais e pegar um pouco mais de força, ritmo para jogar jogos desse tamanho, mas eu acho que no ano que vem devem ser até mais utilizados diante das circunstâncias que o clube vive hoje. A gente espera poder utilizar um pouco mais até jogadores como o Thales, como o Rodriguinho, que eu sei que esse ano estão tendo menos oportunidades, eu espero dar mais oportunidades para esses jogadores no próximo ano. Rogério, boa noite. Na Sul-Americana, o São Paulo avançou 2 vezes nos pênaltis, né? E hoje uma grande defesa no pênalti do Scarpa. Eu queria saber você, como um grande goleiro, defensor de pênaltis também, se você participa ativamente dos pênaltis treinados, se você passa alguma orientação mental para os jogadores. Não. Eu digo que isso é muito de cada um, o mérito do Felipe em defender pênaltis, desde o Fortaleza, quando estava comigo já.
É dele, a percepção é do goleiro. Eu sei o quanto atrapalha um treinador dizer para você. Uma vez teve um treinador que fez assim para mim antes da cobrança, que o cara batia lá, né? Aí eu fiquei na minha cabeça, puta, se eu não for lá, o treinador vai dizer para mim, tá vendo como eu falei, né? E se eu for, eu vou contra a minha convicção. Eu acabei enganando o treinador. E o cara bateu no outro lado no último minuto e nós empatamos o jogo. São Paulo e Guarani. Não lembro o ano. E então eu procuro deixar, isso é muito de cada goleiro, do trabalho deles diário, e a batida de pênalti é muito de cada batedor. Não tem nenhum mérito meu, coisa, isso é muito de cada jogador. A minha orientação é mais na construção de jogo e nas coberturas, que eu acho que é uma coisa que o Felipe pode melhorar, estando um pouquinho mais adiantado, tanto ele quanto o Jandrei, jogando um pouco mais, principalmente jogando com um jogador a menos. Se faz muito necessário que o goleiro seja o terceiro zagueiro para essas bolas que, como o Palmeiras tem como característica, esse jogo vertical, né? E olha que hoje não estava o Rony, né, para dar mais trabalho ainda, mas eles mesmo assim jogam muito vertical e isso exige no gramado sintético, a bola corre muito, exige muito da leitura do goleiro. Isso é uma coisa que eu falo bastante com eles e da parte minha no que eles são inseridos no contexto de jogo. Mas em defesas de pênalti, essas coisas, aí é muito mérito deles. Rogério, boa noite, tudo bem? O São Paulo vinha muito bem, conquistou a vaga na final da Sula, mas aí perdeu o título, o futebol tem dessas. Desde o desempenho dentro de campo até parte de protestos nas arquibancadas, eu queria que o Rogério Ceni fizesse um balanço da temporada do São Paulo até aqui. O que você enxerga dessa temporada São Paulina? Olha, eu lamento muito. A primeira coisa que eu posso dizer é quando nós vimos que a Sul-Americana era a grande oportunidade de título, nós dedicamos a ela toda a força que era possível, nós abrimos mão, muitas rodadas de Campeonato Brasileiro, em detrimento à Copa do Brasil, na verdade, porque nós pegamos grandes adversários na Copa do Brasil, né? Tanto que nós eliminamos o Palmeiras e ficamos pelo Flamengo. Para mim, acho que no momento, os dois melhores times do Brasil. E nós não podíamos abrir mão de jogar as Copas, né? O que saiu de errado foi o último jogo. Nós tomamos um gol no começo do jogo e o jogo, uma final de um jogo só, entra o lado emocional, e eu acho que esse lado emocional ainda pesa muito no dia de hoje. Para a gente, por mais que a gente tente trabalhar e focar no trabalho diário, né, desenvolver o time, mas ele ainda, ao menos aqueles que gostam do que fazem, que são apaixonados pelo que fazem, ainda sentem muito a derrota de 2 semanas atrás, né? Se eu for fazer um planejamento, São Paulo chegou em semifinal de Copa do Brasil, final de Sul-Americana, final de Campeonato Paulista, está brigando aí no Brasileiro ainda nas últimas rodadas por uma vaga, tentando uma vaga entre os 8. Eu diria para você que é acima do que a gente esperava em matéria de colocação, mas em se tratando da oportunidade que nós tivemos de ser campeão, aí ele passa a ser, se você for analisar dessa maneira, aí passa a ser um ano sem títulos, né? Eu, desde que eu comecei a ser treinador, é o primeiro ano que eu passo sem conseguir conquistar um título, eu tinha convicção que nós conseguiríamos conquistar a Sul-Americana. Como você falou, faz parte do futebol. E o mais difícil é você fracassar e ter força para retomar. Porque com a glória da vitória, essa é bem fácil conviver. Com o fracasso, né, da derrota numa final, aí é difícil você ter força para se reerguer. E eu acho que a gente, apesar de ter perdido para o Botafogo, um gramado encharcado, que prejudicou bastante a gente não deixou de lutar em nenhum jogo depois desses jogos. Agora, mentalmente, pesa bastante, sem dúvida nenhuma, a derrota que nós tivemos contra o Del Valle. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado.